A gente está começando. Bom, então, bom dia a todos. Vamos então começar oficialmente, tá? A ideia é falar um pouco sobre uma aula que eu acho que eu ainda não dei para vocês, pessoal da CAD ainda da ouviu, tá? Mas eu sinto falta disso quando a gente está em cirurgia, que eu vejo que vocês estão, às vezes, meio perdidos com o que fazer com a ultrassom na mão, tá? Então, a ideia dessa aula é a gente falar um pouquinho sobre os princípios básicos, para vocês entenderem como é que forma a imagem, os tipos de transdutores que a gente pode usar, algo sobre contrastes e depois aí sim o passo a passo de como fazer a ultrassom transoperatória, tá? E aí, que não tá passando. Peraí. Então, o sumário, então, serão os princípios básicos do ultrassom, tipos de transdutores, contrastes e passo a passo. Princípios básicos do ultrassom. Então, não tem como a gente falar sobre isso e não falar um pouquinho sobre a física da formação da imagem, tá? A gente às vezes não estuda muito isso. Deixa eu tirar essa coisinha da minha frente. Mas o ultrassom, não sei se vocês lembram isso antes da faculdade, ele é uma onda mecânica. Onda mecânica precisa de um meio para poder se difundir. No vácuo, uma onda mecânica não tem meio, não consegue se difundir. Lembram disso? Tá? Então, ele se utiliza do meio onde ele está sendo transmitido, precisa do meio para poder essa onda empurrar outra partícula, que empurra outra, e assim a onda vai indo, tá? Então, isso acontece numa frequência de ondinhas, que eles usam hertz, né, que é o número de ondinhas por segundo, tá? E essa frequência desse som, a gente consegue ouvir, isso tenho certeza que vocês lembram da faculdade, entre 20 e 20 mil hertz, tá? Acima de 20 mil hertz é considerado uma onda ultrassonora e abaixo infrassonora, tá? Eu até coloquei ali que abaixo de 20 Hz os elefantes conseguem escutar a 2 quilômetros. Achei o máximo essa informação. Mas assim, é inútil, né? E acima de 20 mil Hz é aí que entra a produção da nossa imagem, tá? E cães, morcegos, golfinhos, eles têm essa capacidade de ouvir. Para nós, a gente não tem aparato cognitivo para ouvir mais do que 20 mil Hz, tá? Então, as imagens a gente obtém numa frequência de 2 a 18 megahertz, é muito mais do que 20 mil hertz, tá? Um pouquinho de dificuldade de passar aqui, tá? Então, assim, então aquilo que eu tinha falado é uma onda mecânica e precisa da vibração da matéria. Como ela precisa da vibração da matéria, depende em qual matéria que ele está se difundindo, tá? Então, assim, conforme o meio, você tem uma velocidade de metros por segundo que a onda sonora consegue se difundir, tá? Então, na água, por exemplo, vai a 1.435 metros por segundo. No sangue vai a 1.560. Isso a gente não precisa saber. Por que eu botei essa tabela aqui? Para vocês verem que dependendo do meio, se é músculo, se é sangue ou se é gordura, muda a velocidade de transmissão da onda, tá? E mais importante ainda, no ar baixa demais a velocidade, porque o ar tem menos partícula, é fácil de entender. Tem menos partícula, é mais difícil dela ir mais rápido se transmitindo e vibrando uma partícula do lado da outra, tá? Então, por isso é muito importante a gente não ter ar entre o transdutor e a pele, ou entre o transdutor e o fígado, porque se tiver uma bolinha de ar ali, aquilo lentifica muito a passada da onda e vira um preto lá na imagem no ultrassom, a gente não consegue ver. Então não pode ter ar entre o ultrassom e o que tu quer enxergar. É por isso, porque a onda não consegue se transmitir nesse lugar aí. Eu não sei se vocês já viram um filme de cowboy, que os bandidos, os mocinhos ou os bandidos, eles querem saber se tem alguém, se o trem tá vindo, eles se abaixam e encostam o ouvido no trilho do trem. Vocês já viram isso? Porque aquela onda, tu escuta mais o som do trem vindo pelo trilho, que é ferro, do que pelo ar, tá? É por esse motivo. Então, é só para fixar bem que no ar a onda anda muito mais devagar. Então, o que que acontece quando uma onda sonora tá vindo aquela onda e ela encontra uma interface, tá? Tem três coisas que podem acontecer. Ou ela pode ser transmitida do mesmo formato como ela vinha, tá? Não se modificar. Normalmente isso acontece quando os meios têm mesma impedância ou são muito parecidos, né? Os mesmos meios, tá? Ou ela pode bater e voltar, tá?
ou ela pode ser refratada, ou seja, muda a angulação que ela estava indo. Ela estava indo assim e depois começou a vir assim. Quem nunca pegou uma caneta e botou embaixo d'água e parece que está quebrada, ou parece que está torta, né? Então é por quê? Porque muda também para a formação da imagem, tá? Então, a onda, quando ela sofre reflexão, volta, ou quando ela sofre refração, ela é um pouco atenuada. Então, isso muda um pouquinho o formatinho dela, tá? O que que é impedância, tá? Todo o meio material, todo o lugar por onde a onda vai passar, que não seja o vácuo, obviamente, e tem uma certa resistência à transmissão dessa onda. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais devagar, e é isso aí que é chamado de impedância, tá? É calculável, tá? A densidade do tecido vezes a velocidade do som. Se tem mesma impedância, não tem reflexão. Toda onda passa. Se é diferente, duas coisas acontecem. Uma parte sofre reflexão e a outra sofre refração, tá? E aí tem as impedâncias dos meios, tá? E isso aqui também a gente não precisa saber. O que que a gente precisa só entender é que, pelo fato, bom dia, que as impedâncias são diferentes, é que o som vai se transmitir num formato diferente e a nossa imagem vai se formar de uma forma diferente, tá? Ah, eu coloquei essa figurinha aqui só para lembrar vocês, então, porque que como no ar é muito diferente a impedância, não pode ter ar entre o transdutor e a pele. A gente bota um gelzinho para isso, tá? Sobre a onda, tá? A gente tem que saber, então, que frequência é o número de oscilações que a ondinha faz por segundo, tá? Isso eu acho que vocês já lembravam, tá? E aí, de novo, a unidade de medida é hertz, então é ciclos por segundo. Então, a onda pode ter um comprimento de onda maior. Se ela tem um comprimento de onda maior, a onda é mais comprida, então a frequência vai ser menor, né? Porque ela demora mais para fazer a voltinha. Então, num minuto, tu faz menos ondinhas do que se for um comprimentozinho de onda menor, tá? Aí só comparando. Então, uma frequência muito alta, presta atenção nisso. Uma frequência muito alta está associada com uma maior absorção de energia do ultrassom, o que limita a formação de imagens mais profundas, mas tu tem uma melhor resolução espacial. O que quer dizer isso? Maiores frequências de ultrassom, daí eu tô falando do aparelho agora, tá? Os de maior frequência, eles conseguem te dar uma melhor definição da imagem, porque tu imagina que vai ser muito mais imagem por segundo ou por minuto. Mas ele não consegue ir muito fundo, porque uma frequência maior ela é mais absorvida mais na superfície, tá? Então, baseado nisso, vocês conseguem entender que um transdutor, eu vou fazer uma ecografia de parede abdominal, eu tenho que usar um transdutor com maior frequência. Se eu quero ver um órgão mais profundo, eu tenho que usar um transdutor de menor frequência, tá? Então é assim que você escolhe a frequência do transdutor, tá? Ah, o efeito Doppler, isso é legal porque todo mundo vê isso na prática com as ambulâncias, né? Então, por que que a gente estuda isso nessa situação aqui? Porque o som, quando ele é gerado, quando ele é gerado por um objeto em movimento, esse objeto em movimento modifica a formação da onda, tá? É como se a onda estivesse ali e o objeto está em movimento, ele empurra a onda para frente. Então, se está indo naquela direção a onda e o carro, por exemplo, da ambulância está indo naquela direção, para quem está lá na frente vendo essa ambulância, o comprimento de onda vai ser esmagado, porque é como se o carro estivesse empurrando a onda. Não sei se dá para entender isso, tá? E quem fica atrás é como se o carro estivesse se imagina uma cordinha, né? E o carro puxa a corda, ela vai se espichar um pouco, vai diminuir um pouco o comprimento de onda. Então muda o som. A ambulância, quando tá vindo, tem aquele sonzão agudo, e depois que ela passa, vira mais baixinho, fica diferente, né? Então, é por isso, porque o objeto em movimento, ele modifica a conformação da onda sonora, tá? Tem uma mudança na percepção do som, tá? Então, aqui, ó, com a foto é muito mais fácil, né? Então, assim, o motorista ouve sempre na mesma frequência, porque ele tá andando junto com o carro, né? Agora, quem tá aqui na frente, o observador roxo, vai estar vendo uma frequência maior, porque é como se a ambulância estivesse esmagando a onda sonora. E quem ficou para trás, a ambulância está espichando a frequência da onda, então tu escuta num formato diferente, tá? Para nós, aparece como vermelho porque o movimento se aproxima e azul porque se afasta. Isso tem a ver com os comprimentos de onda das cores na nossa percepção visual, tá? Tá, então a velocidade acaba sendo traduzida.
com diferentes tonalidades de cor, tá? Então, por que que isso nos interessa no ultrassom? Porque quando a gente liga o Doppler, tudo que está vindo em vermelho é porque está vindo, e quando está em azul é porque está indo, tá? Aí, ó, tá? Então, para que que serve o Doppler dentro do aparelho de ultrassom? Ele te dá informações quantitativas e qualitativas com relação ao fluxo sanguíneo. Então, tu sabe se está indo, se está vindo esse fluxo, por exemplo, centrípeto ou centrífugo ou centrípeto, tu está vendo para que lado ele está indo, tá? E tu consegue calcular as velocidades das ondas ali. O que que é disponível dentro de um Doppler, de um ultrassom por Doppler? Existe o Color Doppler, o Power Doppler e o Spectral Doppler. Vocês sabiam disso? Não é só assim, liga o Doppler. Não. É o Color Doppler, ou é o Power Doppler, ou é o Spectral, tá? Então, cada um tem uma função, tá? Então, o Color Doppler, ele vai mostrar color, né? A velocidade e direção do fluxo de acordo com as cores. Então, uma velocidade muito alta pode indicar estenose, porque tem aquela história, aí nós vamos ter que entrar mais ainda na física, quanto menor o diâmetro da hidráulica, né? O menor o diâmetro do cano, mais ligeiro vai o fluxo dentro. Vocês lembram disso? Então, tanto é que a gente dá vasoconstritor para aumentar a pressão do ser humano, né? Porque a gente diminui o calibre do vaso, a velocidade vai ser mais rápida. Então, por isso, para isso serve o Color Doppler, para ver se um fluxo muito rápido dá para ser visto por aí, tá? O Power Doppler, ele exibe a amplitude do fluxo, mas não a direção. Então, tu acaba fazendo um mix entre Power e Color, para poder ver a direção e a amplitude, tá? E o Spectral é um gráficozinho das medidas que calcula o índice da resistência arterial. O índice de resistência arterial serve para quando a gente está fazendo transplante, por exemplo, se tem uma resistência muito alta é porque talvez tenha uma estenose na artéria que foi anastomosada, tá? Então, índice baixo, alta resistência, o índice alto, alta resistência, índice baixo, baixo fluxo para o local, tá? Isso teria que entender melhor isso aqui tudo se a gente fosse entrar muito no assunto Doppler em transplante, tá? Não é esse o nosso objetivo da aula hoje. Isso é só para dar uma pincelada de que existe isso, tá? E que vocês percebam quando vocês forem acompanhar um ultrassom, por exemplo, lá no transplante, na linguagem do radiologista, tá? Ele vai falar essas coisas aqui, às vezes a gente nem ouve, tá? Então, como é que é formada a imagem, então? Voltando para o nosso assunto mais básico, tá? É através de um princípio chamado piezoeletricidade. Alguém já ouviu falar nisso? Não, né? O que que é piezoeletricidade, tá? Cristais piezoelétricos existem na natureza, tá? Tem lá coisas que são piezoelétricas, sei lá. Agora não sei o nome do composto, daqui a pouco a gente vai ver, tá? Sei lá, o ferro é piezoelétrico sim ou não, tá? É uma característica física das coisas que tem na natureza. Ele é a capacidade, então, ter essa piezoeletricidade é a capacidade de converter um impulso elétrico em uma onda de ultrassom e vice-versa, tá? O que que acontece? O ultrassom, no transdutor dele, bem nessa partezinha cinza aqui, ó, tá vendo? Ali estão os cristais de piezoelétricos. São eles que recebem um impulso elétrico através da máquina, emitem uma onda sonora, e quando essa onda sonora volta para ele, aquela que é refletida, a onda vai, bate na pele, parte dela volta, outras continuam, bate no fígado, volta, mudou, tem uma artéria, volta. E assim, essas que voltam se encontram com esses cristais e formam de novo um impulso elétrico que é capaz de formar a imagem, tá? Então, é nesse princípio da reflexão, por isso que a gente chama de ultrassonografia ou ecografia, porque usa os ecos, né? Tudo que volta é chamado de eco, aí isso é que forma a imagem, tá? Então, ele muda o seu formato, ó, um cristal piezoelétrico, ele muda o seu formato uma vez que a onda elétrica é aplicada ou eco é aplicado sobre ele. Então, é isso que vai permitindo formar a imagem, tá? Aí, ó, o nome que eu não lembrava, quartzo, turmalina, essas coisas aí, tá? Bário, zirconato de chumbo, isso são cristais piezoelétricos. Eles têm essa característica física, digamos assim, tá? Então, é o elemento piezoelétrico que determina a frequência de operação do transdutor. Por isso que a gente tem que trocar de transdutor, porque tem ali dentro um cristal
que lê uma frequência de sei lá, 7 MHz, 5 MHz, conforme a gente for escolher, tá? Então, é assim que forma a imagem. Além disso, tá? Ah, sim, o que é importante? O ultrassom ele é emitido intermitentemente e capta as ondas refletidas. Então, ele não é contínuo, né? Ele fica dando aqueles ecos, aqueles ultrassons, que ficam recebendo de volta as informações e assim vai formando a imagem, tá? Tu pode formar a imagem em modo A, modo B e modo M, tá? Uh, deixa eu botar aqui. O modo A é simplesmente um tipo eletroencefalograma, tá? É só mostra a amplitude do retorno da onda, tá? O modo B, ele é bidimensional, então eu vejo com profundidade e com lateralidade, tá? E o modo M, ele é para ver movimento. Isso aqui a gente usa quando vai, por exemplo, usar um contraste, tá? O que a gente usa normalmente no nosso dia a dia é o modo B. Não sei se você já viu o Alex comentando sobre isso. Ah, porque esse equipamento não tem modo M, a gente não consegue fazer contraste, tá? É por esse motivo. Então, o que acontece, tá? O sistema no modo B, que é o que a gente mais usa, então é bidimensional, e aí a imagem. Vocês enxergam a minha flechinha? Enxergam, né? A imagem é formada aqui nessa região do transdutor, ele é como se fosse um leque, assim. Ele joga o eco e aquilo que volta forma a imagem. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, ó. Daqui do meio, sai o eco, foi lá, bateu nessa estrutura e voltou, forma lá na imagem da tela aquela estruturazinha mais ou menos conforme ele encontrou, de acordo com o eco formado no retorno, que foi transformado num impulso elétrico pelo cristal piezoelétrico e aí formou essa imagem, tá? É assim que forma a imagem. Por que que isso também é muito importante para vocês? Muito importante. Porque aquela partezinha, deixa eu voltar uma aqui, ó. Aqui. Essa partezinha aqui, se vocês agarrarem, por exemplo, com um anel, que eu já vi as pessoas fazendo, e vocês quebrarem essa partezinha da ponta do ultrassom, acabou a imagem. Acabou a imagem. Quebrou o cristal peso elétrico, acabou a imagem. E aí eu já vi, claro, é a pessoa que não sabe que é ali que está a parte mais importante do ultrassom. Pega um anelzinho, bota dentro daquele saquinho da capa do vídeo, abre, agarra o pobre coitado do ultrassom e puxa por dentro. Isso fez com que quebrasse o nosso ultrassom do Santa Rita. Por muitos anos, a gente usou um ultrassom que no meio tinha uma sombra, que dividia a coisa em duas, porque alguém agarrou ali no meio, quebrou a ponta do negócio e já era. E aí, para comprar outro, isso aqui custa caríssimo, tá? Então, por isso que é importante. E aí, quando a gente vai falar, então, tá, vamos formar a nossa imagem, vamos descrevê-las. Quais são as palavras que a gente usa para descrever? Tá? Então, quando a gente vai falar da intensidade da onda, né, ela pode ser hipoecóica, ou seja, ela é um pouquinho, ela dá um eco um pouquinho mais escurinho, dizendo uma palavra bem leiga, digamos assim, do que o parênquima ao redor, tá? Então, essa primeira imagem aqui, ela é hipoecóica. Tu vê que ao redor é um pouquinho mais branquinho e no meio é um pouquinho mais escuro, tá? Então, é uma imagem hipoecóica. Ela pode ser, ó, essa aqui também é hipoecóica, tá? E essa aqui, no fundo, a última, ela é hiperecóica. Tu vê que fica hiper, não sei que palavra que usa oficialmente, mas é hiper aparecendo, tá? Essa primeira aqui, ela é quase isoecóica, tá? Anecoica não aparece, isoecóica também, são sinônimos, tá? Isoecóico é igual ao parênquima, é muito difícil de ver, tá? O que é importante saber isso? Porque as metástases, por exemplo, de câncer coloretal, a maioria delas podem ser hiperecóicas ou até hipoecóicas, mas tem uma parcela que é isoecóica. E se for isoecóica, você não consegue enxergar ela na hora da cirurgia. Precisaria usar um contraste, por exemplo. E aí ela aparece, tá? Então, por que que às vezes a gente não consegue achar a lesão lá na hora? Não é só porque o equipamento é ruim. Esse é o motivo maior. Mas, assim, tem também o fato de a lesão poder ser isoecóica, tá? Ah, sim, ó, também usando palavras para caracterizar, descrever a imagem. Ela pode ser bem homogeneazinha, ou seja, tá aqui a primeira bolinha, toda ela é igual, tá? Ou olha essa segunda aqui, que tem um componente com uma ecogenicidade e o outro componente com outra ecogenicidade. Então, ela é heterogênea, tá?
A gente pode também delimitar a imagem. A gente pode dizer que ele é bem delimitadinho. Ó, eu sei onde é que termina esse primeiro nódulo aqui. Agora, esse segundo, tu mal e mal enxerga ele. E ainda por cima, na parte de cima, tu ainda vê onde que é o limite. Mas embaixo chega uma parte que ele parece meio infiltrativo. Isso também é uma característica que a gente pode usar. Tem alguns tumores que são mais infiltrativos, tem outros que são mais bem delimitados, tá? Ah, isso é legal, tá? Ah, o ganho, isso é para compensar a atenuação da volta do eco, ele amplifica ou diminui o eco, tá? Nos aparelhinhos de ultrassom, tem duas opções. Ou um botão que tu aperta, que é automático e que ele faz, ele compensa sozinho a imagem, mas também, deixa eu ver se. Aqui, ó, tem uns botãozinhos que é uma carreirinha aqui do lado, tá? Vocês enxergam uma coisinha aqui, ó? Ali, ó, tá vendo? É uma carreirinha. Não é exatamente esse aparelho aqui que o dele é um pouquinho mais pro lado, para fora, tá? E se a primeira bolinha tu mexer, tu mexe mais ou menos na primeira linha lá em cima. Se tu mexer na segunda bolinha, tu mexe na segunda linha. Na terceira bolinha, na terceira linha. Então, por os níveis tu vai atenuando, tá? Eu acho que talvez eu tenha. Aí, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó, tá? Então, aqui, conforme tu mexe, tu muda a formação da imagem lá no, na tela, tá? Então, aqui, ó. Eu acho até que foi eu que fiz essa foto. Ou não, não sei. Mas assim, ó, tá, vê os três primeiros estão na mesma linha e o quarto coisinho tá botado pro lado. Só para mostrar a formação da imagem, ó. Os três primeiros estão na mesma linha e o quarto ficou preto, ó. Vocês enxergam aqui, ó, tá? É por quê? Porque essa, onde é que foi? Essa coisinha aqui tá pro lado, ó, essa aqui, tá? Então, essa função do equipamento é para modular a atenuação do eco. Mas o Alex usa muito o botão que tá ali, eu acho que se não me engano é esse aqui, ele só aperta ele e ele faz sozinho essa modulação. Mas às vezes a gente tá lá querendo delimitar a altura do tumor, tu mexe só naquela alturinha ali e tu consegue enxergar um pouquinho melhor ou um pouquinho pior a imagem, tá? Eu adoro mexer nesses botões. Artefatos, tá? O que que são artefatos? É um fenômeno que aparece na tela do ultrassom, mas ele não representa exatamente aquilo que está aparecendo, tá? Ele afeta a qualidade e a nossa própria interpretação do que está aparecendo. Tem aí esses nomes todos, né? Pode ser reverberação, pode ser sombra acústica, reforço acústico, imagem em espelho ou bang effect. Eu acho que eu falo um pouquinho sobre eles, né? Tipo, o que que é reverberação? É quando o som fica reverberando ali numa determinada altura e aí aparece na tua imagem como se tivesse umas linhas, assim, porque o som ele fica reverberando. Então, ó, aparece dessas duas formas. Isso não é que tá, isso não está dentro do paciente, isso é um fenômeno, é um artefato que não existe, mas que está te atrapalhando na formação da imagem, tá? Sombra acústica, tá? O que que é importante a gente saber? Não é só artefato porque está acontecendo alguma coisa de errado. Não, não é isso. Às vezes, tu precisa desse artefato para poder interpretar o que que é aquela imagem. Por exemplo, isso aqui, tá? É uma vesícula biliar. E essa coisinha branca aqui, tá vendo que atrás tem uma sombra? Isso é um cálculo biliar e atrás tem sombra acústica. Para a gente diferenciar dentro da vesícula um pólipo de um cálculo, a gente usa essa informação. O cálculo cria sombra acústica, o pólipo não cria sombra acústica. Então, tu tá lá olhando, tá, tu radiologista tá lá olhando a vesícula e encontra uma coisa que não tem sombra acústica atrás. Pensa, opa, pode ser um pólipo. Vira o paciente de lado, vê se aquela coisa se mexe. Se mexer, obviamente é um cálculo, mas não tem sombra acústica, não se mexeu, deve ser um pólipo. Tá? Então, a gente usa ao nosso favor esses artefatos também, tá? Que mais? Reforço acústico. Daí, o que que aconteceu? Ali dentro tinha um meio onde a onda se propagava mais ligeira do que ali do lado. E aí ficou mais branco lá atrás, tá? Se foi mais ligeiro, aí voltou um eco mais forte e ficou mais branquinho, tá? Também, a gente interpreta. Bom, então esse meio aqui deve ser líquido, isso aí deve ser um cisto, tá? Formação em espelho. Aqui, ó, tá vendo que tem esse risquinho branco? Tem uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo? É só uma bolinha que existe nesse paciente, não são duas. É que às vezes pode acontecer essa formação em espelho. Vocês já viram, por exemplo, ressonância magnética? Pode acontecer esse fenômeno também de duplicação de imagem, que tu tá olhando a imagem, tem lá a horta e do lado tem uma bolinha. Aquilo lá é um artefato da horta que se multiplicou em dois, tá? Eu já me aconteceu de eu falar, ô Renato, mas e essa aqui, tu não vai falar desse nódulo aqui? Ele dá, ah, não, não é um nódulo, isso é a imagem duplicada da horta, tá? Então, existe isso também na ressonância, tá?
A formação é outra, não é essa que a gente está falando aqui, mas existe esse fenômeno. Os tipos de transdutores, tá? Então, os probes. O que que muda nesses transdutores aqui? Muda o formato do transdutor. Vocês veem que eles têm tamanhos diferentes, então às vezes ele tem que ser menor para caber lá no lugar onde tu quer olhar. Por exemplo, fazer uma ultrassom transvaginal. Não dá para ser esse primeiro, entendeu? Então, assim, tem que. Então, o formato é importante para o local que você vai examinar. E, por exemplo, um ultrassom hepático. Tá vendo aquele ultrassom lindo, maravilhoso ali? Tá vendo que o rabinho dele ele vem para trás, ele não vai para cima. Esses aqui, ó, a cordinha vem toda para cima. Então, se eu vou colocar o equipamento, essa primeira aqui, ó, ou por exemplo, esse aqui que a gente usa muito, tá? Esse aqui, ó. Tu vai colocar em cima do órgão que tu quer ver, ele vai, essa cordinha, o mouse lá não se mexe igual o mouse daqui. Peraí. Essa partezinha aqui sai para trás dos cristais piezoelétricos. Então, eu não posso botar lá dentro da barriga numa caixa fechada, não entra aquele cabo lá dentro. Agora, quando, olha esse outro aqui, os cristais estão aqui e o cabo sai para o lado, eu consigo colocar lá atrás no fígado desse transdutor. Esse transdutor que eu queria tanto que a gente comprasse, que a gente ainda não comprou, tá? E depois eu vou explicar por quê. Mas assim, então, o formato dele interessa. E a sua capacidade, sua frequência também, que daí depende de qual é o cristal piezoelétrico que ele tem lá dentro, tá? Então, aquilo que a gente tinha falado antes, tá? A frequência vai de alta para baixa e a penetração do tecido, com a frequência alta, a penetração do tecido é menor, tendo uma melhor resolução, e uma frequência menor, mais baixa, consegue penetrar mais no tecido, mas a resolução é um pouco menor, porque obviamente voltam menos ecos para formar a imagem, tá? Então, é isso que a gente falou agora. Então, altas frequências, que é considerado de 7,5 a 10 MHz, é considerado alta, tá? Tem uma melhor resolução axial, mas uma maior atenuação, ou seja, a imagem acaba logo, tá? Não vai mais fundo. E as frequências baixas, que são consideradas de 2,5 até 5, maior profundidade, mas tu tem um panorama mais completo. Aí, para fígado, qual que a gente gosta? A gente gosta do intermediário, entre 5, 7, 7,5, tá? Porque a gente quer ver o fígado todo, mas ao mesmo tempo a gente quer ver o mais bem, maior resolução possível, tá? Claro que a frequência ideal depende do que tu quer ver, né? Quero fazer uma eco de parede, tem que ser uma frequência maior. Eu quero ver uma coisa mais profunda, tem que ser uma frequência menor, tá? A diferença entre um transistor linear e convexo, sabe? O linear, ele tem uma varredura linear, né? A forma de um retângulo, a imagem do transdutor. Esse é o transdutor linear, tá? É muito fácil de você olhar para ele e identificar que ele é linear, porque obviamente ele é reto. Mas a imagem dele, você poderia identificar pela imagem que a pessoa está usando um transdutor linear. Como? Porque a imagem se forma em formato de quadrado, tá? Ou é retângulo, no caso, tá? Então, o transdutor está colado aqui em cima, né, na pele, e a imagem vai sendo formada no formato do transdutor. O que que é importante vocês entenderem enquanto está olhando para uma imagem de ultrassom? Essa, subiu, cadê? Aqui. Essa partezinha mais alta aqui, ó, tá vendo ali a imagem, né? Não tô na frente. Ah, eu vou levantar. Essa partezinha aqui, ó, mais alta, tá encostando no transdutor. Essa partezinha mais funda aqui, tá mais ou menos mais fundo no transdutor, tá? Aqui embaixo, tá mais fundo aqui embaixo. Mas toda ela é uma linha reta do que o transdutor tá mostrando. Então, se eu tô com o transdutor assim, ó, eu vou mostrar só o que tá aqui embaixo, tá? Se eu fizer assim com o transdutor, ou seja, se eu inclinar o meu transdutor, eu vou mostrar o que tem para lá, mas sempre numa linha reta, tá? Inclinei assim, ele vai mostrar o que tem para lá, mas sempre na mesma linha da inclinação do transdutor, tá? É isso que é importante vocês entenderem. Porque a hora que tu vai fazer a ultrassom, tu vai poder usar essa inclinação para poder fazer a panorama todo da visualização do fígado, tá? Isso que eu estava falando, o campo da visão é proporcional à largura do transdutor, tá? Esse transdutor aí tem uma maior aderência. Por que que ele tem uma maior aderência? Porque ele é reto, né? Então, tu encosta todo nele na pele. O outro que é curvinho, tem uma partezinha que fica mais longe. Como ele é curvinho, tem uma partezinha que fica mais longe da pele. Então, menor aderência, tá? Por ter maior aderência, tem menos aqueles artefatos de ar no meio do caminho. Então, esse aí é muito fácil para procedimentos locais. Por exemplo, eu vou fazer uma punção de uma veia venosa, é muito melhor você usar o linear. Ele dá mais segurança, ele é mais estável e ele vai ver a superfície, tá? Agora, o convexo,
tá? Então, ele tem essa partezinha convexa na ponta, o que vai fazer, ó, que a imagem se forme assim. Então, quando eu olho para a televisão da imagem que está sendo formada, eu já sei que isso aqui é um ultrassom convexo porque a imagem se forma assim, ó. E aí é um leque, não é mais um retângulo. Por quê? Porque a imagem é captada para fora, ele lá está indo para lá a direção do eco, ó. Esse está vindo para cá, então eu consigo formar um eco exatamente abaixo daquilo que ele está mostrando, tá? Então, olhando para isso, para esse leque que ele faz, é por isso que ele amplia a área de imagem que você vai enxergar. Porque ele não vai ficar naquele campo restrito retinho, ele amplia para os lados, tá? Só que ele tem frequências mais baixas, por isso ele alcança regiões mais profundas, tá? Então, ainda no formato, tá? Olha esse primeiro aqui. Ele é linear, tá? Mas ele é daqueles que o cabo vem para trás. Então, eu consigo, por exemplo, colocar lá dentro do fígado, que às vezes, se eu quisesse botar mais para trás, eu não conseguiria por causa da parede, para poder, por exemplo, fazer uma punção. E aí, tu tá lá com o transdutor, e ele é, na verdade, esse é levemente arqueado, tá? Ele não é totalmente linear, porque olha a imagem dele aqui, tá? Ou pelo menos desse aqui, a imagem dele aqui. Ele é um pouquinho arqueadinho, tá? E aqui tá entrando a agulha bem na pontinha, tá vendo? Que a agulha tá bem na pontinha do transdutor? Aqui ela tá bem na pontinha, tá? Ele pode, daí tem nomes, né? Ah, em formato de T, porque parece um T, em formato de I, porque ele vai em linha reta, tá? E aí vão se criando aqueles de vídeo, né? Esse aqui que a gente tem também, a gente tem esse do vídeo aqui no Santa Rita, tá? Também no robô. E o volume que ele ocupa, tá? Então, isso que eu tava falando para vocês, ó. Aquela primeira imagem lá, tu vê que se tu tem um transdutor daqueles que o cabo vem para trás, como é que tu vai poder botar ele lá atrás se não entra, né? Aí tem que vir aqui na frente e olhar de frente, mas aí a estrutura vai estar lá longe, às vezes tu não consegue ver tão bem, tá? Então, para o fígado, o ideal é que seja pequeno o suficiente para permitir o posicionamento nos menores espaços, mas amplo o suficiente para dar uma ampla área de visão, tá? Então, normalmente, qual é o posicionamento que a gente coloca esse ultrassom? É lá do outro lado do cirurgião, porque tu vai estar aqui operando e botando a mão dentro da barriga e olhando de frente para o ultrassom. Se você colocar a máquina do outro lado, tu tem que ficar olhando para trás. Aí a imagem se inverte na tua cabeça e tu já tá tudo piora, entendeu? Então é melhor sempre posicionar a máquina do outro lado de quem está fazendo o ultrassom, tá? Do outro lado do cirurgião, no caso. Aqui é só para mostrar o quanto um fígado cirrótico é difícil de olhar no ultrassom, tá? E aqui, olhando bem assim, você começa a olhar mais um pouquinho para essa imagem e tu pensa, nossa, tem um monte de nódulo aí, parece, né? Multinodular. Lembra a nossa aula de terça-feira? Que o nódulo, antes dele virar tumor, ele passa por aquela parte onde ele é um nódulo de regeneração. É o fígado tentando se organizar, ele vai tentando se regenerar, e aí ele forma esses nódulos de regeneração que não é a índole RAD5, mas que na imagem você pode confundir, tá? Então, é mais ou menos o olhos o ali, né? Tu vai olhar para um nódulo desses, tu não vai encontrar facilmente o tumor. Já me aconteceu de eu ir para uma cirurgia, procurar o tumor, bota o ultrassom, que é fácil de encontrar na imagem, bota assim, meu Deus, onde é que ele tá? E tem um monte de, entre aspas, nódulos, tá? Que não são bem nódulos, né? Mas você atrapalha, tá? Então, sim, eu não acredito que eu botei isso, mas tudo bem. Por isso que entram os contrastes, tá? Os contrastes nessa situação, ele te ajuda a encontrar o nódulo. Então, existem esses contrastes aí no mercado, tá? O que é o contraste? São microbolhas com um tipo de gás que produz um realce. Não é com um ar, esse ar ambiente que nos atrapalha completamente. São microbolhas, e agora vocês entendem bem, agora que vocês já estão craque na formação da imagem, vocês entendem bem que se eu colocar uma microbolha que realça a formação da imagem, porque tem uma impedância que faz com que o eco passe mais rápido, aí eu vou produzir um realce visível, tá? Ele não tem nenhum efeito deletério, porque é um gás inerte, então você pode usar, não tem problema, tá? Não tem muito risco de alergia, tá? E o objetivo do uso é para identificar a lesão, no caso do Eris Wall ali, né? Então, assim, a gente não sabe onde é que tá, a gente vai usar para poder achar, tá? Então, existem contrastes que são só vasculares puros ou aqueles que
entram no parênquima hepático, tá? E aí, para que serve? Para visualização dinâmica das fases vasculares, porque primeiro ele vai entra numa fase arterial, depois ele entra numa fase portal, tardia, e depois a fase das células de Kupfer, conforme ele for sendo depurado, tá? Mas eles são facilmente depurados, tá? Destruídos. Então, a própria energia do ultrassom destrói essas bolhazinhas. Então, ele não dura muito tempo. Tu injeta óleo, sumiu, tá? Dura uns minutinhos só, tá? O ultrassom tem que ter um modo da imagem não linear, é um modo para contraste, que é o modo M, que é aquele modo do movimento. Não adianta ser qualquer ultrassom, tá? Não adianta ter o contraste lá no bloco, pegar assim aquele nosso super ultrassom e dizer, ó, agora eu vou olhar. Não tem, tá? Então tem que ter um equipamento para isso. Os dois tipos de contraste que a gente tem no mercado, sonovu e sonazoide aí. Então a diferença entre eles, tá? O material da bolha, tá? Um é vascular puro, aí tem até a dose, se alguém quiser se interessar nisso. E o outro é perfluorolutano, é mais por curiosidade, tá? Que é hepato específico. Então é mais captado pelas células do fígado, tá? E aí, quanto que se injeta, tá aí a dose por quilo, tá? Então, olha que legal. Esse nódulo primeiro aqui, que tu mal enxerga, tá vendo? Bem difícil, tu enxerga até. Dá para dizer que tu tá vendo ele. Mas olha como ele fica com contraste. É um espetáculo. Pô, muda, né? Tá? Olha esse. Essa primeira imagem que tu vai dizer, nem tô vendo, tá? E olha a segunda onde é que ele tá? Então, o objetivo desses contrastes, então, é detectar para poder ablar, por exemplo, uma lesão ou para poder ressecar, tá? Esse aqui esse estudo fez uma avaliação do impacto, né, na saúde dessa tecnologia e vê assim que melhora o uso do contraste, no caso de algumas ablações, ele pode até melhorar a completude da ablação, digamos assim. Tu consegue fazer uma ablação mais completa se você enxergar o nódulo todo, tá? E por isso acaba reduzindo custos, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, então, agora que mais ou menos um panorama do funcionamento do ultrassom, do que a gente fala as coisas e quais são os transdutores, como que a gente faz na prática. E antes eu quero mostrar para vocês esse estudo aqui, que foi esse que eu coloquei agora, tá? Que foi o meu próprio mestrado, tá? O que que a gente fez? A gente avaliou de forma prospectiva os pacientes. Eu vim aqui no bloco cirúrgico, olhava o professor Calil fazendo a, a ultrassom e tomava nota se aquele ultrassom tinha sido útil para detectar novas lesões ou para o entendimento melhor da anatomia, tá? Então, assim, a maioria das vezes, ou a metade das vezes, um pouquinho mais que a maioria da metade, ele não adicionou nenhuma informação. A gente faz ultrassom de rotina, não sei se você sabe, mas todas as hepatectomias que a gente faz, a gente usa ultrassom, 100%, tá? Às vezes, não adianta, o ultrassom não acrescenta muito, mas muitas vezes acrescenta. E acrescenta para quê? Não necessariamente para identificar novas lesões. Em nenhum caso, os nossos 56 que foram avaliados, nós identificamos novas lesões. Por que isso? Por que foi feito esse estudo? Porque mais antigamente a gente não usava, a gente usava ultrassom não só para entendimento anatômico, mas também porque os exames de imagem pré-operatórios talvez não fossem tão bons e não identificassem todas as lesões. Mas com o passar do tempo, melhorou a tomografia, melhorou a ressonância, principalmente a ressonância com o Primovist, é muito difícil tu chegar na cirurgia e encontrar um nódulo novo. Muito difícil. Isso aqui é de 2012. A gente já não encontrava nódulo novo nessa época. E daí, se perguntar, tá, mas então vocês fazem igual ultrassom? Sim, porque o ultrassom serve para um melhor entendimento anatômico. E aí até fiz um levantamentozinho, para melhorar, para encontrar a lesão com mais facilidade, por exemplo, tu sabe na imagem que ela tá mais ou menos ali, mas tu bota o ultrassom para ter certeza da profundidade dela, tá? Ou para definir anatomia do tipo assim, eu não sei se eu consigo preservar esse segmento. Aí tu olha com o ultrassom e tu vê, não, tá longe do vaso, eu consigo passar ali do lado, tá? Claro, para fazer radiofrequência, fundamental, né? E para excluir uma lesão que a gente achava que existia e não tinha. Por exemplo, alguma coisa que pudesse ser um artefato, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a gente fez esse trabalho aqui justamente porque surgiu essa pergunta quando a gente ainda não tinha ultrassom laparoscópico. E aí a pergunta surgiu no sentido,
Tá, então assim, tu me diz que é super importante usar ultrassom, mas tu só usa na cirurgia aberta, daí quando você vai fazer por vídeo, você não vai, não tem mais importância assim? Tem, tá? E é por isso que a gente usa, e é por isso que a gente comprou o ultrassom laparoscópico. É importante usar, sim, em todas as hepatectomias, tá? Então, só aqui mais um detalhe. O que que a gente viu? Que ele causa mais impacto, ou se teve algum caso que se poderia encontrar alguma nova lesão, é quando tem mais de 4 lesões, tá? Se o paciente tem mais de 4 lesões, é possível que tenha uma quinta, tá? O paciente tem uma lesão periférica é muito difícil, tá? Por causa do comportamento da doença daí, tá? Então, assim, vamos lá, passo a passo, tá? Como é que nós vamos fazer esse ultrassom transoperatório? Então, a gente escolheu o nosso ultrassom, que na verdade vai ser aquele em T, que é o melhor, tá? E, e a gente vai não soltar completamente, totalmente os ligamentos lá atrás. Por quê? Alguém consegue ter alguma ideia por quê? Por quê? Antes de soltar o ligamento triangular, a gente vai fazer ultrassom. Porque senão vai entrar ar. E o ar nos atrapalha, tá? Então, claro que se tu soltar, tu também pode fazer, não vai atrapalhar em nada, mas o ideal seria fazer antes de soltar, tá? Então, tu pega o teu falciforme e espicha ele, tá? E posiciona o ultrassom mais ou menos, vocês estão chegando a flecha aí, ó, mais ou menos aí na altura do segmento 4, tá? Para quem não lembra, o segmento 4 é ali do lado do falciforme, entre o falciforme e o leito e a vesícula, tá? É ali o 4. Entre o falciforme e a veia hepática média, é o segmento 4, tá? Então, tu põe ali o ultrassom, e aí, ó, colocamos o ultrassom ali, tá? O probe esse fácil de ser manipulado, tá? E aí, tu vai começar a fazer esse tipo de movimento na flecha A e na flecha B. Primeiro, olhar para cima e para baixo, tá? E depois olhar para os lados. Qual que é o primeiro passo? Qual que é a tua primeira intenção, digamos assim, quando tu tá fazendo esse tipo de ultrassom? Primeira coisa que tu tem que fazer é entender a anatomia desse paciente, porque a anatomia a gente sabe que é variável, tá? Então, o que que tu vai fazer? Tu põe o ultrassom ali e tu vai querer ver. Primeiro eu quero ver as veias hepáticas. Inclina o ultrassom, tá vendo? A mãozinha vai se inclinando, tá? Que nem tá mostrando ali na flecha, para poder ver as veias hepáticas lá em cima. E aí tu vai descendo e vai acompanhando. É um exame dinâmico, tu tem que ficar olhando o tempo inteiro, né? Vai descendo e vai vendo, acompanhando. Aquela ali, a veia média, olha, ela vem até aqui. Ah, tá, entendi. Aquela ali é a veia esquerda, ela tararara, vem até aqui. Beleza, entendi. E aí tu vai construindo na tua cabeça a imagem daquele fio. A veia direita vem até aqui, beleza. Aí o pedículo hepático se divide assim, assado, no interior e posterior. Então assim tu vai fazendo. E é isso que eu quero que vocês comecem a fazer em cirurgia. Tem que esperar o anestesista fazer não sei o quê, ou tem que esperar a biópsia do não sei o quê. Pega a ultrassom e fica ali brincando. E olhando como é que vai que é a anatomia do paciente, tá? Isso vocês podem fazer em todas, vocês têm o ultrassom disponível. Todas as hepatectomias vocês podem fazer isso, tá? Então, aí, ó, o que que eu vou enxergar, então, tá? Vamos lá, na prática. Primeira imagem, tá? Eu lancei ele no pedículo hepático, tá? Então, a imagem que está se projetando aqui do lado, ó, vocês enxergam bem, essa luz está dando reflexo, tá bem? Ó, tá? Então, aqui, ó, é para ser a divisão entre o lado esquerdo, o pedículo da veia porta, né, à esquerda, e à direita, tá? Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, olha o tamanho da veia porta direita. É mini, tá? Ela em seguida já se bifurca para o ramo anterior e o ramo posterior, tá? Nesse paciente aqui, às vezes ela pode ser um pouco maior. Eu quero fazer uma patectomia direita. Bom, então tá ligado? Tem que ligar aqui, né? Não dá? Se tu vier aqui, tu vai ter muito mais trabalho. Se tu vier aqui, tu vai ter que ligar 2 vezes uma coisa que tu podia ligar só uma, tá? Então, o que mais que eu quero chamar a atenção dessa foto para vocês? Vocês estão vendo que tem uma capinha branca aqui em volta, ó? Uma capinha branca aqui, aqui. O que que é isso? Glisson, tá? E a cápsulazinha de Glisson, que mora ao redor do pedículo portal, ela aparece como esse branquinho em volta, tá? Tá vendo que aquela veia lá não tem a capinha em volta? Porque aquilo é uma veia hepática. Então, a gente diferencia os vasos, as veias hepáticas, média, direita, esquerda, do pedículo glissoniano, do pedículo portal, porque o pedículo portal tem a capinha branca em volta, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu botei ali o ultrassom e identifiquei ali, ó, pá, aqui é a divisão entre a esquerda e a direita. Aí tu fica, acompanha para a direita, volta, acompanha, volta, vai para o ramo anterior, acompanha, volta, vai para o ramo posterior, depois vai para a esquerda, e assim tu vai indo, tá?
entender bem o pedículo portal. Ó, aqui ele foi um pouquinho mais para o lado, o transdutor, para poder enxergar bem a bifurcação entre o ramo anterior e posterior. É linda essa imagem, né? É isso que a gente queria ver sempre lá na nossa cirurgia. Então, por que que o anterior é chamado de anterior? Porque ele vem para frente, e aí depois vira 5 e 8, tá? E o posterior que vai para trás vira 6 e 7, tá? Depois que tu entendeu bem o pedículo, então tu vai lá para as veias hepáticas, tá? Então o que que tu fez? Inclinei o meu transdutor, tá? Lembra que o negocinho é sempre reto para frente. Então se eu inclino, eu vou olhar para cima, tá? E aí eu vejo a veia cava, tá? Um tronquinho das veias hepáticas esquerda e média e a veia hepática direita. 82 ou 85% dos casos, a veia hepática esquerda e média saem num tronquinho comum, tá? Às vezes ela sai separada, às vezes ela sai toda bifurcada, mas assim, a maioria das vezes é assim que vocês estão vendo aí, tá? Ah, olha aí, ó, viu? Eu não pensei nisso. Eu botei até a fotinho, ó, aqui, uma que sai separada, tá? Então tu vê a esquerda, a média e a direita, ó, nem tô mexendo e o treco tá se mexendo sozinho. E aqui, olha só, quando saem vários raiozinhos, tá? Isso aqui, quando tu vai fazer a hepatectomia, é fundamental para tu ver quantos vasos tu vai ter que cortar, ou mais ou menos o que que tu tá lidando, tá? E quando tu vai fazer um doador hepático, nem se fala, né? Porque daí tem que fazer a reconstrução dos vasos, ou até mesmo ver se é possível fazer essa cirurgia, né? Olha lá que legal. Tá vendo a veia hepática aqui? O pedículo portal, porque assim tu poderia me dizer, ah, mas tem um branquinho em volta, mas esse branquinho é micho, tá? Aquele lá é um branquinho que envolve os vasos. Então eu sei que é o pedículo portal, tá? O que que eu botei aí, tá? Depois que tu entendeu bem a anatomia, bom, agora eu já sei o pedículo portal, agora eu já sei as veias hepáticas, agora sim eu tenho essa anatomia formatada na minha cabeça. Aí eu vou olhar para o tumor. Olha para o tumor e vê qual que é a relação entre o tumor e os vasos. E aí você pode dizer, olha, esse tumor é no segmento 7, que nem esse primeiro ali. Ó, tá aqui o tumor, tá aqui a veia hepática direita. Então, como vocês são estudiosos da anatomia, né, sabe tudo, sabe que lateral aqui, a veia hepática direita, é o segmento 7, tá? A gente não fez essa aula ainda, principalmente para quem é da geral, mas assim, a gente pode uma hora sentar para conversar sobre a segmentação hepática e aonde fica cada segmento na imagem, tá? Principalmente na tomografia. Então, tu vai olhar para os vasos. Resumindo, é isso, tá? Então, tá a hepática direita, então o que tem para cá é segmento 7, tá? É isso que a gente olha lá nas nossas reuniões. Então, tu vai ver a relação do tumor com o vaso, tá? E aí tu vê, por exemplo, ah, eu não posso preservar essa veia aqui, eu vou ter que ligar ela junto, ou eu posso preservar, mas eu vou fazer uma margem comprometida. Então, tem que decidir o que tu vai fazer na hora, tá? Hum. Então, assim, acho que essa imagem aqui foi mais ou menos para tu ver, assim, onde que ficam os segmentos e a relação, se tu vai fazer uma ressecção, quais são os vasos que tu vai ligar. Eu consigo tirar todo aquele. Eu consigo fazer uma preservação dos pedículos principais e tirar uma parte do parênquima preservando o pedículo, se eu tiver um ultrassom, tá? Então, é por isso que é fundamental, tu fazer uma patectomia, tu tem que ter ultrassom, tu consegue, porque senão tu vem aqui e pá, e corta aqui todo o ramo portal da direita e faz uma patectomia muito maior do que necessário, isso pode trazer um prejuízo não momentâneo para o teu paciente, porque nesse caso aqui, ele tem fígado suficiente, mas tu imagina que um paciente que tem, por exemplo, metástase de câncer coloretal, tá? Ele é um paciente que tu vai ressecar, mas ele pode recidivar. Quantas vezes ele recidivar e for exclusivamente hepático essa metástase, você vai operar, tá? Sempre trazendo ele para um R0. R0, lembrando, é ressecção completa, tá? Então, se tu conseguir preservar os vasos, o fígado, ele se regenera, mas os vasos não, tá? Então, o parênquima que eu vou tirar aqui, ele vai crescer de novo. Se eu conseguir preservar o pedículo para o meu paciente, não agora, mas a longo prazo, é muito melhor, tá? Então, é por isso que é tão importante a gente conseguir ter esse entendimento anatômico para poder oferecer para o paciente a longo prazo uma cirurgia mais adequada, eu diria, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês, eu até coloquei a foto lá no começo, mas eu faço questão de acreditar ao professor Guido Torzilli, tá? Ele lá de Milão.
E ele, nos congressos, ou ele mesmo, ele defende muito a enucleação das metástases, tá? Justamente porque você pode repetidas vezes fazer enucleação. Então, ele faz cirurgias assim que... Eu vou mostrar para vocês, o fígado termina num queijo suíço, tá? Todo esburacado e preservando os vasos, para que no futuro possa se fazer novamente, tá? Questionável em alguns casos, sim, porque às vezes você deixa uma margem comprometida e a chance da recidiva é maior. Então, assim, qual é o real benefício, né? Né? Então é discutível, tá? Então, daí eu trago para vocês assim, na prática, tá? Esse livro é legal ter o livro de papel, né? Assim tu não consegue muito bem olhar para as imagens, mas assim, ao longo do livro ele vai mostrando, por exemplo, um fígado que tem essas lesões aqui, qual que é o caminho que ele pode fazer para preservar o vaso, tá? Seria mais fácil eu vir aqui, tchum, tecnicamente é muito mais fácil. É mais difícil tu fazer essa volta aqui toda, tá? E preservar todos esses vasos. Mas daí ele vai mostrando, já, esse aqui, esse paciente tinha essas lesões aqui. Olha como é que a gente fez. E aí ele vai fazendo a volta. E aí ele tira esse pedaço todo aqui, que é essa minhoca aqui, tá? Eu fui lá ver ele fazer isso aí, né? Não aguentei. E aí ele fez a cirurgia que ele chama de túnel. O que que é isso? Ele pega, por exemplo, uma lesão aqui, assim, que atravessa todo o parênquima, e ele faz uma toquinha e vai cavocando no fígado para tirar aquela lesão até o outro lado do fígado. Sai lá embaixo. E aí fica um túnel hepático. Se você for procurar o artigo dele que fala sobre essa técnica dessa cirurgia, tá na internet como túnel hepático, alguma coisa assim, tá? E para quê? Para aquelas lesões que são centrais. Ele não precisa fazer uma patectomia central ressecando os vasos, faz uma patectomia central só tirando o tumor. Tá? Por azar, aquela cirurgia que eu vi dele ficou com as margens comprometidas, não foi muito boa. Mas a teoria em si é muito boa. Não, é porque era muito grande o tumor. Ele reclamou, os residentes, coitados, foram chinelhados, né? Por que vocês mudaram esse caso aqui para hoje e tal? Mas, enfim. Ó, tá aqui, ó. Tá aí a foto do túnel dele, ó. Ó, o túnel. Ele faz o túnel e aí sai lá do outro lado já. Aí a cava ficou aparecendo. É muito louco. Oi? Ah, vai indo, devagarinho. Ó, isso aqui é uma outra coisa, tá? Que ele fala assim, além de tudo isso que nós falamos até agora, além de tudo isso, o ultrassom tem mais uma utilidade. Dentro do planejamento da estratégia cirúrgica, tá? O que que ele fala? Se tu usares o Doppler, tá? Por exemplo, tu tem um tumor que está comprometendo a veia hepática média, ou, por exemplo, aí tu entende que eu vou ter que ressecar daqui a pouco a média esquerda, porque eu não vou ter esse pedaço todo de parênquima aqui, como o sangue voltar para cá, eu vou deixar congesto aquele fígado. O que que ele diz? Tu pode comprimir, por exemplo, se o tumor está aqui, ele está comprimindo, mas tu mesmo, durante a cirurgia, tu pode comprimir, por exemplo, a veia hepática média, comprime lá com uma pinça, com alguma coisa, e fica olhando com o Doppler se esses vasos aqui mudam a circulação, porque esse sangue não vai mais conseguir ir para lá, né? O objetivo do sangue, esse era o caminho daqui até chegar na cava. Comprimir aqui, ele vai fazer a volta e vai vir para cá e vai fazer a volta e vir para cá. Se tu ficar olhando para isso aqui com o Doppler ligado, tu vai ver o fluxo se invertendo. Porque lembra que o fluxo do Doppler, quando vai é de uma cor e quando volta é de outra? Então, se tu ficar olhando com o Doppler para a veia hepática média e comprimir lá, ele vai mudar de cor. Porque ele vai se inverter. Isso significa o quê? O que você vai entender disso? Eu tenho colaterais. Porque daí o fluxo não vai para lá, mas ele volta e vem, faz a volta e vai para lá. Tá? E se eu tenho colaterais, eu posso ligar essa veia aqui de boa. Eu não vou prejudicar o retorno venoso de todo esse parênquima aqui. Tá? Então, além de tudo, tu pode usar para entendimento da presença ou não de colaterais. Mas para isso, tu precisa de um ultrassom que tenha uma boa resolução, né? Senão tu não consegue ver esses vasinhos aí. Isso aí ainda não consegui fazer, tá? Mas tem uma outra coisa muito legal que eu até não botei aqui, que a gente já fez, tá? Por exemplo, eu fui para uma cirurgia que eu tinha que ressecar um tumor no segmento 7. Eu não sabia onde é que ele estava. Botar o ultrassom, eu não sabia onde é que ele estava. Mas na imagem ele estava no segmento 7. Então, o que a gente decidiu? Tá, vamos fazer o que é marcar o segmento 7. Para a gente ver ele no fígado se ressaltando. E aí eu posso ressecar completamente o segmento 7. E aí eu tenho certeza que eles não vai ser junto. Como é que tu faz isso? Tu pega o ultrassom, de novo, né? A defensora do ultrassom. E encontra o pedículo portal que vai para o segmento 7. Põe uma agulha lá nele e injeta azul de metileno.
E aí aquele segmentozinho 7 lá fica azul Smurfzinho, tipo um Smurf. Ele fica azul, de fato, fica bem lindo. E aí tu vai lá e resseca, tu sabe bem direitinho qual é o 7, vai lá e resseca bem direitinho. E aí no final desconta a tua lesão, que tu não sabia onde é que ela tava, mas tu tinha certeza que tava no 7, que o Renato falou. Aí tu viu, né? Porque tu viu, tá? Aí tu consegue ressecar. Tá? Então, isso é mais uma utilidade por ultrassom. É conseguir fazer. A gente discutiu semana passada um caso que eu disse que eu ia fazer isso. Vocês separaram fazer. Ah, esse eu vou usar azul de metileno. Não me lembro agora qual era, mas assim, é da oncológica, tá? E aí, porque, claro, às vezes acontece, tá? A vida é a expectativa versus realidade, né? Uma vez eu fui lá e fiz, e aí ficou certinho o segmento 7 lindo, pintado. Só que eu usei azul de metileno puro. Isso vocês nunca façam, tá? Porque usando azul de metileno puro, passa um pouquinho de minutos, ele começa a ser absorvido pelo organismo da pessoa e ela fica toda azul. E o negócio que pega o oxímetro começa a ter dificuldade de medir a oxigenação do paciente. E o anestesista enlouquece contigo, entendeu? A doutora Ivone, naquela vez que eu fiz isso, ela queria me matar. Bom, ela ficou tão puta que ela apagou as fotos do celular. As fotos tinham ficado lindas, entendeu? O segmento pintadinho de quarto perfeito, maravilhoso. E ela foi lá, olhou assim, não, tu fez cagada. Olha aqui, ó, não tô mais conseguindo. Daí começou a fazer gaso, né, pra ver. Assim, terrível, terrível. Então, assim, primeiro, tem que misturar. Não é puro o azul de metileno, tá? Segundo, às vezes acontece que também já aconteceu comigo. Fui injetar, errei a pontaria, não acertei bem dentro do vaso e aí, todo. Ou acertei dentro do vaso e de repente eu estava muito perto da bifurcação, refluiu e pintou o fígado todo de azul. Ou, o lado azul, todo o lado direito ficou azul. Às vezes não dá certo, tá? Mas é a tentativa, entendeu? Tu vai aprendendo com isso. Aqui é igual funcionar a veia. Como é que vocês funcionam a veia? Não é olhando onde é que ela tá botando a agulha dentro? É exatamente isso, só que no parênquima hepático. Se tu olha, bota dentro e injeta o treco dentro, tá? Não é difícil. Só que tem que ter um tempinho empregado nisso, tá? Então aí eu botei essa imagem para ver assim a comunicação, ó, entre. Deixa eu mostrar lá. A comunicação aqui, ó, por exemplo, entre a veia hepática direita e a veia média, tá? Então, ó, existe uma comunicação, tá? Tu consegue ver isso no ultrassom. Ah, tá. E agora eu mostrei de novo o túnel, tá? O túnel é aquela primeira lá de cima, tá? Olha o tamanho do tumor que ele tirou no meio, porque ele sabia que tinha essas colaterais, tá? Então, o túnel só é possível de ser realizado quando tu sabe que existem essas colaterais lá dentro do parente, tá? Tcharam! Tá bom. Quer que eu chamasse essa Sei. Isso aí, pessoal. Dúvidas? Deixa eu só encerrar a gravação aqui.